A ideia errônea é que a parte de Deus, o homem. Ideias como, se não for através de tal meio, o homem não será aceito como filho de Deus. Se não praticar tal ritual, não poderá ser filho de Deus. O homem pecador, etc., nos distancia de Deus. Ou na Seitonoi, se não fizer Shinsokan, não vai ser filho de Deus. Já vi falar isso. Isso é uma besteira sem tamanho, porque gente que não é da Seitonoi não conhece Shinsokan, então não é o ritual, um determinado ritual que faz ser filho de Deus. Existem religiosos que difundem estas ideias a fim de incutir temor e fazê-los aderir à sua religião, mas isso é um grande erro. Acaba afastando o homem de Deus, porque perde o sentimento de unidade com Deus, porque tem temor, tem medo. Acontecia muito, né? Hoje talvez não, mas antigamente tinha essa coisa de se você não for batizado, você é pecador. Já até contei uma vez, quando era criança, falaram que eu era pecador. Falei, eu nem sei o que é isso. Não tinha nem ideia. Não era batizado. Então, os moleques falavam, mas você não é batizado, você é pecador. Eu falei, que pecador aqui. Jogam umas gotas de água na cabeça, que diferença faz? E é verdade, né? Vai ter uma diferença isso. Não é esse o sentido, o ritual. O homem peca porque não conscientiza que é filho de Deus. Aquele que considera filho de ladrão acaba furtando porque acha natural praticar o mesmo ato do pai. Você pensa que afirmando que somos pecadores, nosso comportamento melhorará, estará completamente enganado, que é o tema da aula anterior, do capítulo 4, que é fazer a fumaça. Né? Fazer a fumaça é chamar a atenção, né? Dizendo, você é pecador. Isso é fazer fumaça. Mas não adianta fazer fumaça. Fumaça surge porque tem sujeira. Sujeira em si não é a natureza divina, então não adianta fazer fumaça. É parte do processo, mas mesmo assim não serve para nada. Por isso que não adianta levantar consciência do pecado ou fazer fumaça, ou apontar coisas erradas ou incutir medo na cabeça das pessoas. O meio de eliminar o pecado. O pecado só desaparece quando o homem se funde com a natureza divina, absolutamente isenta do pecado. Só quando a chama, a brasa da natureza divina aviva, acende, queima as nódoas da ilusão, queimando as nódoas da ilusão, extingue o pecado e aparece o Filho de Deus. A treva não aparece com meros pedidos verbais de perdão. A treva só desaparece quando exposta à luz. Da mesma forma, o pecado só desaparece quando nos integramos com a nossa natureza divina isenta de pecado. Os pecados não acabarão, mesmo que você os pague um por um, assim como a treva não desaparece, por mais que você tente jogá-la fora. É uma ideia lógica do ser humano, né? Achar que se pagar um a um, pensa no trabalho que vai dar pagar um a um todas as besteiras que a gente fez na vida. Nem na outra vida a gente ia conseguir. Não faça isso. A treva é a ausência de luz é inexistente, portanto, não há como jogá-la fora. O pecado também é originariamente inexistente, razão pela qual é impossível eliminá-la. Para eliminar o pecado, você precisa fundir-se com a natureza divina, absolutamente isenta do pecado. Fundir é você se considerar filho de Deus, vida espírito perfeito. Quando você tem essa consciência, automaticamente as sujeiras são queimadas. Surge um pouco de fumaça nesse processo, que é a desintegração,
às vezes pode ser um pouco violento, mas é coisa passageira. Não tente pagar pecado um a um. A melhor forma é conhecer a verdade. Ao conhecer a verdade vai libertar. Pagar um a um é trabalho para ninguém conseguir cumprir. Você vai ficar desanimado. Existe um processo muito mais fácil, muito mais simples. É pó. Se você der um assoprão forte, ela vai embora. Não há relação alguma entre a habilidade de recitar ou cantar e a evolução do espírito, isto é, a manifestação da natureza divina. Deus não concede graças de acordo com a habilidade de orar, nem deixa de atender o que não consegue orar com fluência. Isso tem que cuidar. Antigamente, na Setiana, tinha muito isso de que tinha que fazer tudo certinho, né? Eu até entendo por que tinha essa coisa de fazer tudo certinho, porque você tinha que ter certa disciplina, mas não é a forma de recitar, a forma de orar que vai fazer diferença, não é a forma, mas sim com que sentimento você faz. Claro, você não vai fazer Shinsokan deitado, né? Que não possa fazer, que você vai acabar dormindo só por causa disso. Aliás, quando tá com insônia, é o que eu faço. Começo a fazer canto evocativo de Deus. Acabo adormecendo. Você relaxa, e é isso que acontece se você fizer Shinsokan deitado. Uma certa Niguchi conta de um caso de uma senhora que fazia muitas curas, até o dia que um desses assessor religioso que só vê a forma falou que ela estava fazendo errado. E, de fato, acho que tinha algumas palavras que ela trocava e falava errado. O interessante é que, a partir daquele dia, ela não conseguiu mais fazer cura, não conseguiu mais curar ninguém. Perdeu a confiança porque falaram que ela estava fazendo errado, a palavra errada trocada. Não é a forma, a habilidade de recitar ou orar que vai fazer diferença, mas sim com que sentimento você faz. Não é a palavra bonita, eloquente que você usa. E é meio interessante, né? As pessoas ficam pedindo como é que eu oro. Não tem um modelo de oração. Você pode até seguir, mas não tem sentido fazer ao pé da letra, né? As pessoas acham que tem que fazer ao pé da letra. Na academia, etc., faz Shinsokan seguindo uma determinada regra, faz naquela sequência tal. Eu nunca fiz, né, na minha casa daquele jeito. Até que uma vez me falaram para fazer Shinsokan na academia, eu fiz do meu jeito. Estava tão distraído que fiz como eu fazia na minha casa. Depois falaram, Lando, você fez diferente. Estava tão distraído que eu não segui a cartilha do manual do Shinsokan. Mas não é isso que faz diferença. Claro, dentro de uma academia, dentro de um. Você tem que seguir um certo roteiro, senão fica uma bagunça, mas não é isso que é o mais importante. Não é o roteiro que vai fazer dar certo, é isso que eu quero dizer. Quando abrirmos os olhos da mente e vermos a correta relação céu, Deus e terra, Deus e homem, as graças surgem no mundo fenomênico. Não vai ver com os olhos físicos, sentir, contemplar, tem que abrir os olhos da mente. E aí você vai contemplar ou você vai sentir. Para isso, você tem que entender a correta relação céu e terra. E depois a gente vai falar sobre a oração do Pai Nosso. Se você estudar a oração do Pai Nosso, vai entender a correta relação do céu e terra. A oração para manifestar a natureza divina deve ser mais ou menos o seguinte teor: fazei despertar para o fato de que minha natureza divina é filho de Deus, criado por Deus.
No cristianismo, ora-se, Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Professor Massaro Taniguchi. Deve ser mais ou menos do seguinte teor, não precisa ser isso. Usa a palavra que você quiser, do jeito que quiser, não tem que ficar seguindo um modelo padrão, aquelas palavras exatas. Isto é mesmo que orar, tornar perfeito o mundo fenomênico da mesma forma como é perfeito no céu. Ou fazer manifestar no mundo fenomênico a perfeição da vida que é filho de Deus. Orações que não serão atendidas. Para retornarmos ao paraíso do reino de Deus, devemos obedecer à solicitação que flui da natureza divina e abandonar todos os arbítrios, artifícios humanos. Tem que fazer com sentimento natural, não com pensamento humano. Mantendo apegadas posses antigas, não poderemos receber novas riquezas. É tolice orar a Deus para obter algo novo sem largar o antigo. O que as pessoas fazem não é nem largar o antigo, mas querer mudar o antigo, que é pior ainda. Querem mudar o antigo. Aí Deus vai falar, essa tarefa é impossível até para Deus. Mesmo que oremos, nem sempre o nosso objetivo se concretiza no mundo fenomênico. Isto porque muitas vezes o eu carnal não sabe o que deve pedir em oração. É lógico que se orar corretamente, vamos abrir o caminho para que as coisas boas do reino de Deus se projetem neste mundo. Mas tais coisas boas nem sempre coincidem com o eu carnal, imagina. E esse é o grande problema. E muitas vezes você pede e aquilo que vem é diferente daquilo que você quer. Não adianta orarmos para que possamos ser mais felizes, esse pecado não seja descoberto, esconder alguma besteira que fez, orar desse jeito. O fundamental é, quando você orar, pedir alguma coisa, tem que deixar aberto, não fixar, né? Fechado é um ponto, aberto é infinito. Se você disser eu quero isso, só tem uma alternativa. Então, embora no projeto Prosperidade diga seja exato, o exato não pode ser tão exato. Assim, eu quero na cor azul e tal. Deixa um pouquinho mais aberto. Facilita as coisas para Deus. Ser muito certinho assim. Quero comprar uma casa na rua tal, no tal lugar. Faz isso. Do bairro, deixa mais aberto. As coisas muito exatas fica difícil, porque você vai comprar uma casa, quer aquela casa, mas aquela casa tem gente morando, então você não vai poder expulsar. Tem cara que só quer casar com Gabriela, e a Gabriela já é casada. E sabe, está cheio de gente assim. Aliás, eu não consigo entender a cabeça dos homens. Deus foi tão bondoso com os homens que botou mais mulher nesse mundo do que os homens. E ainda tem gente que só quer uma mulher só. É burrice, é cúmulo da burrice. Tinha um aluno meu que queria se matar, que levou fora da namorada, não sei o quê. Falei, você é burro. Tem tantas mulheres, você quer se matar por uma mulher, uma só, que ainda nem é tão extraordinário. Meus teus amigos falaram que ela é uma porcaria assim. Para que ficar assim? Tem que ser assim, precisa ser assim, quero que seja assim, quando tem milhões de formas, maneiras das coisas acontecerem, ficar determinando, quero que seja assim, tem que ser assim, precisa ser assim. E aí nada dá certo, porque quer que seja assim, só daquele jeito. Só tem uma única alternativa, quando tem milhões de alternativas, você fechado é um ponto, fecha a mente num ponto só, e aí fica difícil. Para você entender como o teu subconsciente trabalha, você tem que estudar a natureza do pecado. Se você entender como o pecado age, você vai entender como o teu subconsciente age e você vai conseguir
neutralizar as ações do teu subconsciente. O sofrimento faz parte do pecado. Ou seja, o pecado é acompanhado do sofrimento porque ele encobre a perfeição da vida, que é a felicidade eterna. E aí é que está o problema. Como destruir o pecado que impede a manifestação da felicidade eterna? O pecado não deixa manifestar a felicidade eterna, porque a felicidade eterna faz parte da tua natureza divina que está encoberta pelo pecado. Podemos destruir o pecado aproveitando a própria natureza. O pecado encobre a natureza pela força atrativa dos pensamentos ilusórios, assim como nuvens cobrem a superfície da Terra devido à força gravitacional. Se a gravidade deixar de existir, as nuvens dissiparão no espaço. Tem furacão com 1.000 quilômetros de diâmetro, é enorme, mas ela, apesar de todo esse tamanho, ela está grudada na Terra. Fisicamente está uns 1.000 metros, 2.000 metros acima da Terra, mas a força gravitacional arrasta. A Terra está girando embaixo, o planeta Terra está girando o furacão acompanha o giro do planeta Terra junto. Quando era criança, eu ficava pensando, como é que pode? Como é que pode o furacão, a nuvem acompanhar a Terra? Quando eu aprendi que a Terra girava rápido, pensava comigo mesmo, o que pode na nuvem? Se a Terra está girando, a nuvem tinha que estar saindo do lugar. Até eu entender que a gravidade arrasta tudo junto. Se não fosse assim, o avião não precisaria voar, bastaria subir e esperar a Terra girar e descer no lugar. Seria muito mais racional. Quando era criança, pensava assim, no meu raciocínio, o avião devia simplesmente subir e o planeta girava, quando chegava no lugar, o avião tinha que descer. Era o mais lógico. Assim é o pecado é arrastado pela mente, vai junto, acompanha. Então, se você deixar de ter a força de atração do pensamento, o pecado vai embora. O que você tem que fazer? Tem que soltar o pecado. A forma de soltar o pecado é você falar para si mesmo: isto foi um ato do falso eu, totalmente oposto à minha natureza do Filho de Deus. O meu eu verdadeiro não comete erros como este. Desta forma, se desfaz o pensamento que mantinha o pecado e este se dissipa espontaneamente. A forma de se libertar do pecado, dos vícios. Muitas pessoas, pelo menos aqueles que pararam de fumar, aceitando ele porque entenderam que quem fumava era o eu falso, não o eu verdadeiro. Quando se deu conta disso, parou de fumar naturalmente. Isso vale para todas as coisas, certos comportamentos errados nossos. Em vez de você ficar se criticando, por que eu faço isso, por que eu faço isso, por que isso, pense isso, quem está fazendo não é eu, é o eu falso, o eu verdadeiro não faz essas coisas. E quando você realmente compreender que o eu verdadeiro não comete erro, o eu falso desaparece. O falso existe enquanto o eu verdadeiro não aparece. Quando o eu verdadeiro aparece, o falso desaparece. Então, quando você diz o meu eu verdadeiro não faz isso, o eu falso desaparece. Na teoria é uma coisa bem fácil, na prática é meio estranho. Tem gente que consegue entender isso na primeira vez que você fala. Muitas pessoas pararam de fumar, pararam de beber quando ouviram isso. Se tocaram que aquele que tinha vício não era ele, o eu verdadeiro, mas sim
o pensamento ilusório, o eu falso. O eu falso, ela é arrastado como uma nuvem que é arrastada pela gravidade. Quando o pensamento ilusório deixa de existir, ela desaparece. Deve soltar o pecado, por isso. Solta. Solta o erro, solta o eu que eu preguiçoso, eu que fuma, eu que bebe, etc. Solta. Tem a parte final, que é a interpretação do Pai Nosso. Vocês vão ler, porque ela é bastante extensa e bem fácil de entender. É uma coisa que eu repito toda hora. É manifestar a sua vontade na terra, o céu na terra. Céu é o reino de Deus, o mundo da primeira criação, terra, o mundo fenomênico. Manifestar o céu no mundo fenomênico, é isso que tem que fazer, é manifestar o céu na terra. Para que o céu se projete na terra, o paraíso terrestre se concretize, é preciso recebermos diariamente a vida infinita do reino de Deus. E por isso que diz o pão nosso de cada dia nos dais hoje. Para ajustarmos de maneira correta a lente mental, precisamos harmonizar a nossa mente com a mente de Deus. Para harmonizar a nossa mente, precisamos reconciliar com todas as coisas do céu e da terra. Para receber o pão de nosso cada dia, o processo o meio é a meditação Shisokan. Mas para fazer meditação correta, para receber o pão todo dia, é preciso ajustar a lente mental aqui. A lente mental aqui só ajusta através da reconciliação ou pela gratidão e alegria. Reconciliar-se com todas as coisas do céu aqui e coisas da terra. Todas as coisas da terra e todas as pessoas, fatos, acontecimentos políticos. É meio difícil reconciliar com os políticos, mas tem que dar um jeito. Nós temos o privilégio de ter os nossos políticos, a gente conseguir reconciliar com os nossos políticos, a gente vai para o céu. A coisa mais difícil aqui no Brasil é reconciliar com os políticos. É muito difícil. Você consegue reconciliar com qualquer coisa do céu da terra, menos com os políticos aqui do Brasil. Por isso que Deus é brasileiro. É para a gente ir para o céu mesmo. O meio para abastecer da fonte infinita, força de Deus, da vida de Deus, é que diz na oração do Pai Nosso, pão nosso de cada dia. Recebe através, na Seichonei, seria através do Shinsokan. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Fazer a vontade, aquilo que Deus já criou, que Deus já deu ao homem, você tem que manifestar. Para manifestar, você tem que agradecer a coisas que já recebeu. Outra coisa que diz aqui, depois vocês vão ler, mas fala do Pai Nosso, que tem essa coisa de Jesus ser filho único, diz Pai Nosso. Que, na verdade, o filho unigênito é o sentimento de um pai. O pai pode ter, sei lá, 5 filhos, mas para um pai, todos os filhos são iguais, como se tivesse um único filho. É esse sentido. Você não vai ter preferência por um filho. Todos os filhos são únicos para um pai. Quem não é pai é meio difícil de entender, mas é isso. Todos os filhos são filhos únicos para você. São iguais, é nesse sentido. Não o unigênito no sentido único. Jesus seria como o filho mais velho da família. O filho mais velho da família, por tradição, é mais chegado ao pai. Então, se você não tem coragem de falar com o pai, fala por meio de Jesus por causa disso. É a forma de você conversar com Deus. Tem gente que não tem, não consegue. Então,
use Jesus para isso. Não há mal nem nada de errado nisso.